2 de junho. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o advogado Marcos Tavares Leite, falando sobre o adiamento da prática de bloqueio de bens de devedores inscritos na União. O economista Roberto Luiz Troster, comentando os reflexos da paralisação dos caminhoneiros em nossa economia, além de muita informação. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o vice-presidente da Câmara de Comércio e Desenvolvimento Internacional Brasil-China, Levi Martins, que falou sobre ofertas de recursos financeiros para micro e pequenas empresas. Estamos no ar. Após mais de 3 anos de recessão, a crença é de que o Brasil retorne à rota de crescimento em 2018. Para discutir como o Brasil deve enfrentar o segundo semestre e se preparar para um novo salto de crescimento após as eleições, a Rádio Jovem Pan realizou na última segunda-feira, dia 28, a segunda edição do seminário Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan Discute, com a participação do SINP e do seu presidente Joseph Cury. Foram discutidas as condições para a volta do crescimento, a retomada dos investimentos, a economia pós-eleições e a busca por maior eficiência e competitividade da indústria. Acho que a Jovem Pan está de parabéns, é um processo absolutamente democrático, um processo de colocar à tona os grandes problemas econômicos, políticos, sociais que o país vem vivendo. Foi um prazer estarmos aqui, colocar na posição da micro e pequena indústria, colocar o nosso enfoque, colocar a pesquisa, colocar dados importantes que são absolutamente relevantes para a economia e para o país. Até 16 de julho, a Pinacoteca de São Paulo estará com a mostra Ilma af Klint, Mundos Possíveis em cartaz. A mostra ocupa o primeiro andar da Pinaluz, com visitação de segunda a quarta-feira, das 10 às 17h30. Trata-se da primeira exposição individual da pintora sueca Ilma af Klint na América Latina, cujo trabalho vem sendo reconhecido como pioneiro no campo da arte abstrata e que passou despercebido durante grande parte do século XX. A exposição inclui 130 obras, incluindo algumas que nunca foram apresentadas ao público. A Pinacoteca situa-se na Praça da Luz, no centro da cidade de São Paulo. Confira! Nós já falamos aqui sobre uma lei deste ano de 2018 que autoriza a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a proceder ao bloqueio de bens de contribuintes com dívidas inscritas. Essas dívidas não precisariam nem de decisão judicial para iniciar o direito, portanto, ao bloqueio desses bens dos contribuintes. Significa dizer que mesmo antes da execução fiscal, antes da citação do contribuinte para poder se defender, a Procuradoria já teria o direito de fazer o bloqueio de imóveis, de bens, de carros e até de aplicações financeiras, não permitindo ao contribuinte, nesse momento, a sua defesa ou sequer tomar ciência da distribuição de uma ação. Essa medida, que deveria entrar em vigor agora, em junho deste ano, foi prorrogada para 1º de outubro de 2018. Isso se dá ainda por uma questão de organização da Procuradoria e mesmo porque são várias as ações diretas de inconstitucionalidade contra essa medida que simplesmente tira o direito de defesa e a possibilidade, realmente o devido processo legal para que o contribuinte possa conhecer a situação e poder, inclusive, se manifestar e se defender. Ao lado desse tipo de medida, que independentemente de decisão judicial permite o bloqueio de bens dos contribuintes, temos também outra situação, que é o protesto de dívida inscrita, antes também do procedimento judicial.
Esse tipo de medida simplesmente impede que o contribuinte consiga se recuperar, manter a sua regularização. Veja, por um lado, o bloqueio dos bens antes de uma decisão judicial já restringe a atividade do empresário dentro do mercado. O protesto de dívida ativa, antes também do procedimento judicial e sem a possibilidade de defesa, já impede também que esse empresário possa se regularizar e mais, impede a vida comercial da empresa. O protesto de uma dívida impede acesso a crédito, impede crédito e mesmo até restrições quanto a fornecedores que vão exigir pagamentos à vista porque existe um determinado protesto que ainda não foi dado o direito ao contribuinte de pagar. É importante que se pare de tratar o contribuinte brasileiro como um mero agente da ilegalidade. É importante entender que a dificuldade financeira, a falta de um determinado pagamento, a inadimplência momentânea não é por si um ato criminoso, e sim uma situação comum, inclusive no Brasil, devido à alta burocracia do sistema fiscal e tributário e também pela elevada carga tributária que nós sofremos. Portanto, é importante criar sistemas que simplifiquem a arrecadação tributária e que também permitam a atividade do empresário no sentido de poder se recuperar. O que se faz hoje com esse tipo de medida coercitiva contra o contribuinte simplesmente vai impedir que ele continue sendo um pagador de impostos, continue irregular ou busque a sua regularidade. É simplesmente assinar o atestado de óbito para o empresário que quer gerar emprego e gerar renda. O diâmetro médio da Lua é de 3.476 quilômetros. Isso é mais ou menos o tamanho da Ásia. Se a Lua fosse habitada na mesma proporção da Terra, teria 1 bilhão e 640 milhões de pessoas. Durante o dia, a temperatura na Lua é de 100 graus Celsius, um calor escaldante. Lá não há chuva nem vento, mas à noite o frio chega a 175 graus Celsius negativos, um frio congelante. Essa, você sabia? Quais foram as sequelas da crise do diesel? Que consequências teve? No curto prazo, alguns planos tiveram que ser mudados. Alguém que ia cortar o cabelo na semana passada vai ter que cortar na semana que vem. Alguém que tinha que buscar uma encomenda, busca na outra. Algumas aulas foram perdidas. Alunos ficaram em casa quando podiam estar estudando. Se a gente olha um pouquinho mais na questão econômica, algumas vendas foram postergadas, mas algumas foram perdidas. Vendas perdidas ou não cumprimento de contratos sempre afetam um pouco a reputação. Para longo prazo, primeiro que você tirou o imposto do diesel e repassou para a folha de pagamentos que onerando. Na margem, isso significa mão de obra mais cara para o empregador e mais desemprego, que é algo grave num país que tem 12 milhões de desempregados. Também uma consequência que ocorreu a greve combinando 3 fatos negativos. A crise na Argentina e alguns indicadores macroeconômicos, especialmente o IBCBR, muito fraco. Então fez com que todos os analistas ficassem muito pessimistas. Não é um pessimismo justificado, o Brasil continua o mesmo de um mês atrás e alguns indicadores como crescimento do varejo a 3,7%, vendas de automóveis, móveis e eletrodomésticos e material de construção acima de 9%. Então, esse pessimismo de maio vai acabar virando um otimismo em junho. Junho, mês de São João, acho que vai ter mais que comemorar do que apenas a festa junina. Entrevista da semana. E hoje nós temos o prazer de estar recebendo o senhor Nevi Martins,
vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-China. Como importar ou como exportar para a China? É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Quero agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para qualquer dúvida a gente esclarecer aqui. Como é que as pessoas podem entrar em contato para fazerem seus projetos ou terem seus projetos aprovados? Pronto, tem vários canais de contato, mas o que eu sugiro que as pessoas busquem, inclusive fiz um e-mail especificamente para o seu programa. Muito obrigado. A boa audiência, principalmente no segmento, né, que ela se propõe. Nós fizemos o e-mail empresa@brasilchina.org.br. Então, esse e-mail é destinado apenas aos seus telespectadores e que a gente espera, a partir dele, tirar dúvidas, esclarecer como essas pessoas poderão adquirir informações para fazer negócios com a China, tanto importando como exportando e até mesmo buscando financiamento para suas operações e participação societária de fundos e empresas chinesas. A Câmara, através desse e-mail, que é a porta de entrada, seria um facilitador de negócios entre os dois países. Exatamente. Agora, quando se fala em China, se fala do guanxi. Essa palavra é correta ou não? Isso é bastante importante lá na China, né? E esse é um problema que sempre acaba acontecendo aqui com empresários. Hoje eu recebo muitos empresários que há 2, 3 anos atrás tentaram fazer negócio com a China. E aí tem duas coisas importantes. Uma, que a China de 2, 3 anos atrás não é mais a China de hoje. Sem dúvida. Né? Ela já mudou seus métodos, seu poder econômico, sua visão de mundo, a visão do futuro, tudo está alterada. E também há uma grande confusão, porque o empresariado brasileiro, ele acha que uma empresa chinesa é igual à empresa daqui, ou dos Estados Unidos, ou da Europa. E não são, elas são. É um modelo diferente, né? Agora, existe uma diferença cultural fundamental que pode viabilizar ou inviabilizar negócios. A Câmara auxilia nessa aproximação cultural? Sim, porque isso é um grande problema, né? A relação com o mercado chinês, ele passa por detalhes. Por exemplo, se você chegar na China e entregar um cartão assim, como a gente comumente faz, hoje estamos sentados e passamos o cartão deslizando pela mesa, isso tudo é desrespeitoso, é uma afronta. Você não deve apresentar um cartão assim a um chinês. Tem um procedimento formal que significa respeito ao outro, tanto de entregar como de receber. Então você faz em pé, e você faz com as duas mãos e recebe em pé e com as duas mãos. Né? Pode até baixar a cabeça em respeito e tal, ou não, mas pelo menos em pé com as duas mãos você deve fazer. Caso contrário, é uma ofensa. É uma ofensa, uma afronta para eles e pode prejudicar toda a relação. Outra coisa que é interessante é a cor de camisa, por exemplo. Às vezes a gente usa muito o azul. O azul na China tem um sentido de mau agouro. Então o empresário vai falar com outro sobre um negócio, falar de futuro, que vai dar tudo certo, e está com a camisa azul, demonstrando que na cultura deles que aquilo já é um mau sinal, é melhor a camisa que o cara está usando. Então isso não é camisa azul em hipótese alguma. Exatamente. É uma coisa que deve ser evitada. O que mais que seria importante a nível cultural para que as pessoas possam entender a diferença e a importância? Bom, tem uma riqueza, por exemplo, o vermelho é uma cor super positiva, é a melhor cor para eles. O preto não é luto, o preto é a segunda melhor cor, é a soma de todas as cores, então é o todo. O branco é o luto. Né? Então, branco é luto? Luto. O azul com verde é mau presságio. Então você tem, por exemplo, uma seleção brasileira, vou dar uma coisa até, seleção brasileira com aquele boné verde, é altamente não recomendável entregar um boné verde para uma pessoa da China, porque é sinal de que a esposa dele teve uma relação extraconjugal, vamos dizer assim. Puxa vida. São símbolos numa cultura, como aqui também, o chifre, em outros lugares o chifre não tem nenhuma conotação, é até sinal de força, mas aqui é um sinal de coisa ruim.
né? Então, temos que ter esse cuidado. Então, uma palavra mal colocada, principalmente quando traduzida, é bem complicada, né? Se você faz uma proposta, usa alguns termos, que quando traduzido, ou ela fica sem sentido algum, ou pode até indicar algo ruim, algo negativo. Então, os processos que passam pela Câmara são analisados sobre diversos aspectos, e um deles é o cultural, para ver se não está cometendo uma gafe ou até mesmo uma ofensa. E o trabalho da Câmara também seria a orientação cultural para essa aproximação ser feita de uma forma construtiva? Sim, normalmente todo o processo ele é feito através de projetos. Então, o que é o projeto? O projeto é o representante da empresa. Então, ele vai lá para a China. É o projeto que vai representar o empresário e a empresa dele juntos aos analistas dos fundos chineses. Então, se o projeto tiver erros ou legislação ignorada, propõe um crime na legislação deles, né? Então, isso tudo é corrigido pela Câmara para que isso não aconteça, tá? Tanto aqui na esfera do Brasil, aqui já passa por visão chinesa a respeito, como também lá na China também tem pessoas nossas, nós temos cerca de 30 mil escritórios dentro da China. 30 mil escritórios dentro da China. Pode parecer muito aqui, mas lá para a China não é muito, né? É um número razoável. Agora, que tipo de negócios pode se viabilizar com a China? Na abertura, você falou financiamento, investimento, aquisição, importação, exportação. Podemos esmiuçar um pouco isso? A China é bem grande, né? É gigantesco. É gigantesco, então qualquer coisa é bem difícil de esmiuçar, mas vamos tentar. Você tem, por exemplo, negócios que você faz especificamente, a China tem todo o interesse. Ela está aberta a tudo, mas tem vários setores que ela está tendo mais oportunidade. Não é o que ela prefere, é o que está tendo oportunidade. Setor de energia, infraestrutura, são setores que ela tem investido, principalmente aqui no Brasil e em São Paulo, né? Investido alto, né? E por que isso? Existe projeto, há uma dificuldade no mercado. Essa dificuldade, ela está relacionada à própria participação brasileira. Nós temos poucos projetos, às vezes os empresários chegam para nós querendo fazer um negócio, interessado, tem até um bom negócio, um volume bom de dinheiro para ser captado, mas me traga o projeto, aí esbarra, vai levar uma semana, 2 semanas, daqui a pouco ele já perdeu o interesse. Então, esse é o grande problema. O embaixador chinês aqui no Brasil, ele disse que falta ousadia ao empresário brasileiro. E a cônsul disse que o Brasil não tem pressa. A China quer fazer comércio com o Brasil, mas parece que o Brasil não tem pressa. Foi a fala dela que foi publicada. Quando é exatamente o contrário. O Brasil tem pressa, mas ele não sabe o procedimento para atingir essa pressa. Exato. E a Câmara pode viabilizar a execução desses projetos. Exato, é aí que entra a Câmara, e esse é o papel fundamental. Ela conhece tanto a política nacional, o setor econômico nacional, quanto o da China, do Brasil e da China. A Câmara é aquela que conhece os dois lados, tanto ajuda o chinês, o mercado chinês a fazer negócio com o Brasil, como ajuda o mercado brasileiro a fazer negócio com a China. E ela é uma espécie de referendora que dá referência aos dois lados. Então, ela é um empresário que queira fazer negócio com a China, ele é analisado pela Câmara, para a Câmara chegar e dizer assim, você pode fazer negócio com ele, certo? E a mesma coisa, o inverso. Então, o que está aberto nesse momento são todos os setores da economia, independente do seu tamanho, porque as mega operações nós temos visto se concretizar de uma forma absolutamente rápida e efetiva. Quase que semanalmente, né? É verdade. Isso tem ocorrido. Agora, as operações menores é que nós não temos visto. E agora se abre uma janela de oportunidade para conversar sobre isso. Sim, e nós da Câmara estamos querendo conversar com os setores empresariais, tentando aproximar através dessas instituições, como o sindicato SINP, são importantes para nós, por quê? Porque a gente consegue falar em grande escala para um setor, né, bem abrangente, então vocês têm um papel importante nessa nova economia mundial, que é a economia baseada no recurso chinês. Então, sem essa
essa participação, os processos ficam lentos. Nós temos, os fundos chineses têm muito recurso para investir, inclusive no Brasil, e nós temos que ampliar esse diálogo com essas instituições para que essas coisas efetivamente aconteçam e não ficar só na esperança, no sonho, etc. Então, o que estaria aberto hoje seria importação de produtos da China, Sim. exportação de produtos para a China, financiamentos da China, Correto. investimentos da China, Isso. novas oportunidades de negócios Isso. em atividades ainda não existentes e nas existentes montar pool de empresas para fazer negócio com a China. Correto. E eu queria destacar dentro dessa sua avaliação é que vai ocorrer dia 5 de novembro a 10 de novembro a maior exposição já realizada no mundo, em Xangai, no Centro de Convenções de Xangai, onde não vai haver nenhuma empresa chinesa expondo, só empresas do mundo inteiro que estarão lá oferecendo seus produtos para que a China compre. Então Quanto que a China vai comprar? A China pretende, de acordo com as declarações do presidente Xi Jinping, pretende comprar nos próximos 5 anos 10 trilhões de dólares, ou seja, mais ou menos um Brasil por ano. Um Brasil por ano será o volume de compras de produtos, serviços produzidos e bens pelo mundo, espalhados pelo mundo. E o Brasil tem uma grande oportunidade, porque o Brasil é um forte parceiro da China. Está lá nos BRICS. Sim. Né? Sim. Agora precisamos de ações de empresários ousados que queiram. Nós estamos abertos para conversar e buscando essas pessoas, né, que tenham realmente interesse de deixar esse modelo atual e partir para um modelo que atenda às demandas futuras do mundo. Ou seja, crise é sinônimo de oportunidade. Sempre. Né? Os chineses veem assim também. Tanto que no programa Cinturão Uma Rota, que a China criou, ela envolveu 68 países que fazem parte desse programa. O Brasil é um deles. E são 68 países em desenvolvimento. Para ela, o país em desenvolvimento é uma oportunidade e não um problema. Claro. E ela está olhando o futuro. Ela está olhando o potencial desse país. Por exemplo, o Brasil é um grande potencial. Não, sem esse, mesmo não explorando todo esse potencial, em todos os setores, você pode buscar, o Brasil tem grafeno, minério, desde da riqueza natural, os commodities, e inclusive tecnologia, inovação, cultura brasileira é muito interessante, embora nada é explorado na China. Então, nós estamos fora, praticamente de todos os setores, do maior mercado do mundo. Nós não estamos tendo ações efetivas. A Câmara tem incentivado isso, está engajando pessoas para entrar nesse processo. Ou seja, basta acessar esse e-mail, a Câmara vai responder. Exato. E aí se inicia um processo. Isso. E está aberto para quem quiser participar. Quem quiser participar, quem tiver boas propostas, bons projetos, e aqueles que não tiverem o projeto feito, nós podemos ajudá-lo a fazer esse projeto. Ou seja, nós estamos ali para garantir o sucesso, para viabilizar o sucesso de cada um. Tá? Eu queria só fazer um convite àqueles empresários que quiserem ir conosco com a Câmara na feira de Xangai, na exposição que vai ser realizada em Xangai, podem também nos enviar um e-mail falando sobre isso. Nós queremos fazer uma grande comitiva para lá, de brasileiros, para fechar negócio. A nossa estratégia são rodadas de negócios setoriais, então nós vamos estar na mesa do lado chinês, empresários e representantes do governo, tá? Acompanhando as transações com intérprete e a nossa presença assessorando e moderando as relações ali para que, registrando tudo, possa ter o day after. Levi Martins, nós chegamos ao final do nosso tempo, queremos agradecer muito a sua participação, tenho certeza que vários empresários vão enviar os seus e-mails e esperando a continuidade dessas negociações no intercâmbio Brasil-China através da Câmara. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!